Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 15 de 1 Coríntios é considerado o tratado mais completo e eloquente sobre a ressurreição em todas as Escrituras. Diante das dúvidas de alguns membros da Igreja de Corinto que negavam a possibilidade da vida após a morte, Paulo reafirma o Evangelho, fundamentando-o na realidade histórica e espiritual da ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo argumenta de forma lógica e apaixonada que, se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é vã. No entanto, sendo ele as primícias, sua vitória sobre a morte garante a futura transformação de todos os crentes. Esta introdução prepara o leitor para uma jornada que vai da defesa doutrinária à revelação do mistério da glorificação, culminando no triunfo final sobre o pecado e o aguilhão da morte. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Coríntios 15 do livro de 1 Coríntios da Bíblia. A ressurreição de Cristo. Irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. 2 Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. 3 Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 4 Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. 5 E apareceu a Pedro e depois aos 12. 6 Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. 7 Depois apareceu a Tiago e, então, a todos os apóstolos. 8 Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. 9 Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. 10 Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 11 Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 15 de 1 Coríntios é considerado um dos textos mais profundos e esperançosos de toda a Bíblia. Nele, Paulo trata do alicerce da fé cristã, a ressurreição. Sem ela, para Paulo, a religião cristã seria apenas um conjunto de regras vazias. Primeiro, as provas da ressurreição de Jesus, versículos 1 a 11. Paulo começa reforçando o que é o Evangelho. Ele não é uma filosofia, mas um fato histórico. O fato. Versículos 3-4 Jesus morreu pelos pecados, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. 2 As testemunhas. Versículos 5-8 Paulo lista pessoas que viram Jesus vivo. Pedro, os 12 apóstolos, mais de 500 pessoas de uma vez e, por fim, o próprio Paulo. 3 A graça. Versículos 9 e 10 Paulo admite que perseguiu a igreja e não merecia ser apóstolo, mas foi transformado pela graça de Deus. Voltamos a ler. A ressurreição dos mortos. 12 Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos.
13 Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. 14 E, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. 15 Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. 16 Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. 17 E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. 18 Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 19 Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. 20 Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. 21 Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. 22 Pois, da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 23 Mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. 24 Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. 25 Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. 26 O último inimigo a ser destruído é a morte. 27 Porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. 28 Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. 29 Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? 30 Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. 31 Todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. 32 Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. 33 Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 34 Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, digo isso para a vergonha de vocês. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Segundo, e se não houvesse ressurreição? Versículos 12 a 19. Alguns em Corinto diziam que os mortos não ressuscitavam. Paulo usa a lógica para mostrar o perigo desse pensamento. Fé vazia. Versículos 14 e 17 Se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a pregação é inútil e as pessoas continuam presas aos seus pecados. 2 Piedade inútil. Versículo 19 Se a nossa esperança em Cristo serve apenas para esta vida curta na terra, os cristãos seriam as pessoas mais dignas de pena no mundo, pois estariam sofrendo por uma mentira. 3 O plano de Deus e a vitória sobre a morte. Versículos 20 a 34. Adão versus Cristo. Versículos 21-22 Paulo explica que, assim como a morte entrou no mundo por um homem, Adão, a vida eterna entra por um homem, Jesus. 2 O fim. Versículos 24-26 Jesus reinará até destruir todos os poderes inimigos. O último inimigo a ser vencido é a morte. 3 O incentivo moral. Versículos 32-34 Se não houvesse vida após a morte, a lógica seria comer e beber, porque amanhã morreremos. Mas, como a ressurreição é real, Paulo avisa, as más companhias corrompem os bons costumes e pede que parem de pecar. Voltamos a ler. O novo corpo ressurrecto. 35 Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? 36 Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. 37 Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. 38 Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. 39 Nem toda carne é a mesma.
Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. 40 há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. 41 um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. 42 assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. 43 é semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. 44 é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 45 assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. 46 não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, o espiritual. 47 o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, dos céus. 48 os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus, ao homem celestial. 49 assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. 50 irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. 51 eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52 no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53 Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. 54 Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. 55 Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 56 O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57 Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58 Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. O capítulo 15 de 1 Coríntios é considerado um dos textos mais profundos e esperançosos de toda a Bíblia. Nele, Paulo trata do alicerce da fé cristã, a ressurreição. Sem ela, para Paulo, a religião cristã seria apenas um conjunto de regras vazias. Primeiro, as provas da ressurreição de Jesus, versículos 1 a 11. Paulo começa reforçando o que é o Evangelho. Ele não é uma filosofia, mas um fato histórico. O fato. Versículos 3-4 Jesus morreu pelos pecados, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. 2 As testemunhas. Versículos 5-8 Paulo lista pessoas que viram Jesus vivo. Pedro, os 12 apóstolos, mais de 500 pessoas de uma vez e, por fim, o próprio Paulo. 3 A graça. Versículos 9 e 10 Paulo admite que perseguiu a igreja e não merecia ser apóstolo, mas foi transformado pela graça de Deus. Segundo, e se não houvesse ressurreição? Versículos 12 a 19. Alguns em Corinto diziam que os mortos não ressuscitavam. Paulo usa a lógica para mostrar o perigo desse pensamento. Fé vazia. Versículos 14 e 17 Se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a pregação é inútil e as pessoas continuam presas aos seus pecados. 2 Piedade inútil. Versículo 19 Se a nossa esperança em Cristo serve apenas para esta vida curta na terra, os cristãos seriam as pessoas mais dignas de pena no mundo, pois estariam sofrendo por uma mentira. Terceiro, o plano de Deus e a vitória sobre a morte. Versículos 20 a 34. Adão versus Cristo. Versículos 21-22 Paulo explica que, assim como a morte entrou no mundo por um homem, Adão, a vida eterna entra por um homem, Jesus. 2 O fim. Versículos 24-26 Jesus reinará até destruir todos os poderes inimigos. O último inimigo a ser vencido é a morte. 3 O incentivo moral.
Versículos 32 e 34. Se não houvesse vida após a morte, a lógica seria comer e beber, porque amanhã morreremos. Mas, como a ressurreição é real, Paulo avisa: as más companhias corrompem os bons costumes e pede que parem de pecar. Quarto, como será o corpo da ressurreição? Versículos 35 a 49. Paulo usa a natureza para explicar o que é difícil de entender. A semente. Versículos 36 e 38. Quando você planta uma semente, ela morre na terra para nascer como uma planta muito mais bonita. O corpo que morre é a semente, o corpo que ressuscita é a planta. 2. Corpo natural versus espiritual. Versículos 42 e 44. O corpo atual é perecível, envelhece ou morre, fraco e humilde. O corpo da ressurreição será imperecível, poderoso e glorioso. Não seremos fantasmas, mas teremos um corpo adequado para a eternidade. Quinto, o mistério e o grito de vitória. Versículos 50 a 58. A transformação. Versículos 51 e 52. Paulo revela um mistério. Nem todos passarão pela morte, mas no fim dos tempos, todos os fiéis serão transformados num abrir e fechar de olhos. 2. A vitória. Versículos 54 e 55. Quando o corpo mortal se tornar imortal, a morte será engolida pela vitória. Paulo ironiza a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? 3. A conclusão. Versículo 58. Sabendo que a morte não é o fim, Paulo encerra com um conselho prático. Fiquem firmes e trabalhem para o Senhor, pois esse esforço não é inútil. Resumo para não esquecer. A ressurreição é um fato. Jesus foi visto por centenas de pessoas após morrer. Versículos 5 e 8. 2. Garantia de futuro. Porque Jesus vive, nós também viveremos. Versículo 20. 3. Novo equipamento. Receberemos um corpo que não adoece, não sofre e não morre. Versículos 42 e 44. 4. Propósito. Saber que existe vida eterna nos dá força para enfrentar as dificuldades de hoje com dedicação. Versículo 58. Este capítulo transforma o medo da morte em uma expectativa de vitória. O que você acha dessa ideia de que o corpo da ressurreição é como uma planta que nasce de uma semente? Vou te explicar 1 Coríntios capítulo 15 de forma didática, organizada e profunda, porque esse é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Ele fala sobre ressurreição, que é o centro da fé cristã, dividindo o texto em partes para mostrar o significado e também as ligações com o Antigo Testamento. Primeira parte. O fundamento do Evangelho. Versículos 1 a 11. Paulo relembra o essencial. 1. Cristo morreu pelos nossos pecados. 2. Foi sepultado. 3. Ressuscitou ao terceiro dia. 4. Apareceu a muitas testemunhas. Versículos 3 a 4. Ligação com o Antigo Testamento. Quando ele diz segundo as Escrituras, está apontando para profecias como Isaías 53 fala do sofrimento e morte do Messias. Salmos 16 de outubro fala que Deus não deixaria seu santo ver corrupção. Ou seja, a morte e ressurreição de Cristo já estavam previstas. Segunda parte. Se não há ressurreição, nada faz sentido. Versículos 12 e 19. Paulo confronta uma ideia errada. Alguns diziam que não existe ressurreição. Ele responde: 1. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. 2. Se Cristo não ressuscitou, a fé é inútil. 3. Ainda estamos em pecado. 4. Os mortos em Cristo estão perdidos. Versículo 17. Resumo. Sem ressurreição, o cristianismo perde todo o sentido. Terceira parte. Cristo ressuscitou, e isso muda tudo. Versículos 20 e 28. Agora vem a verdade central. Versículo 20. Cristo é as primícias, o primeiro a ressuscitar definitivamente. Paulo faz um paralelo. 1. Por Adão veio a morte. 2. Por Cristo vem a vida. Versículo 22. Ligação com o Antigo Testamento. Gênesis 3. Entrada do pecado e da morte por Adão. Levítico 23. Primícias, primeira parte da colheita. Cristo é como a primeira colheita, garantia de que outros também ressuscitarão. Quarta parte. Um alerta prático. Versículos 29 e 34. Paulo mostra que a ressurreição impacta a vida diária. Se não há ressurreição, vamos aproveitar a vida.
versículo 32. 2. Mas como há ressurreição, devemos viver com propósito. Versículo 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Lição: sua crença sobre o futuro define como você vive hoje. Quinta parte. Como será a ressurreição? Versículos 35, 49. Paulo usa a imagem de uma semente. Uma semente morre, nasce algo novo. 2. Assim será o corpo humano. Versículo 44. Ideia central: não é o mesmo corpo, é transformado, glorificado. Sexta parte. A transformação final. Versículos 50 a 57. Aqui está uma das maiores promessas da Bíblia. Versículo 52. Num momento, os mortos ressuscitarão e seremos transformados. E então, versículo 54. A morte foi destruída pela vitória. Ligação com o Antigo Testamento. Paulo cita: Isaías 25:8 tragará a morte para sempre. Oséias 13:14 Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso mostra: a vitória sobre a morte já era promessa antiga. Sétima parte. Conclusão prática. Versículo 58. Versículo 58. 1. Permaneçam firmes. 2. Não desanimem. 3. O trabalho no Senhor não é em vão, porque existe ressurreição e vida eterna. Resumo geral. Esse capítulo ensina que: primeiro, a ressurreição de Cristo é um fato central. Segundo, sem ela, a fé não tem valor. Terceiro, com ela, temos esperança eterna. Quarto, nosso corpo será transformado. Quinto, a morte será vencida. Sexto, nossa vida hoje tem propósito eterno. Reflexão final. A grande mensagem é: a morte não é o fim para quem está em Cristo. Isso muda tudo. 1. Como você vive. 2. Como você enfrenta dificuldades. 3. Como você encara a morte. Em outras palavras, você não está vivendo apenas para esta vida, existe algo eterno te esperando. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!